1 Crônicas, capítulo 22, versículo 2. Davi sabia que era fundamental. O que ia construir tinha que ser algo que durasse, não algo que não durasse. Queridos, não é fácil você estar numa responsabilidade, por mais que Deus não pedisse a ele sabia que para Deus tinha que ser feito com excelência, não era de qualquer forma. Tinha que ter dedicação, tinha que ter esforço. Porque a Bíblia nos ensina, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Gente, o reino dos céus não é tomado sem esforço. Você anda cansado? Mas é com esforço. Levanta, anda, prossegue. Porque o reino dos céus é formado com esforço. Às vezes as pessoas dizem, eu passei há 2 meses doente. Sabe o que me sustentou? É que Deus disse, na enfermidade eu afofo tua cama. Eu disse, Senhor, eu estou nessa condição, mas é o Senhor que afofa a minha cama. Então o Senhor vai cuidar de mim, vai me levantar. A cada pessoa que perguntava, como é que está, pastora? Eu vou sarar, eu vou ficar boa, eu vou me levantar. Porque o Senhor é aquele que afofava a minha cama. Por mais difícil que seja, queridos, nós temos que lutar, não podemos parar. Então, aqueles que lapidavam a pedra, sabe, a construção do templo dependia do esforço dessas pessoas. E elas tinham que ser, minuciosamente, bem assim que fala, uma língua de polonês aqui enrola às vezes, mas ser exato no lapidar. Você pensa que é fácil? A rocha, quando você bate nela, ela sai faísca. E ela lasca errada, depois você tem que consertar. Aí fica mais difícil. O tipo da rocha, queridos, tem que o quê? Gastar mais energia. Mas ela precisa ser lapidada. A associação, a palavra canto, quer dizer ângulo, mostra bem o objetivo mais importante da tem que estar. Preparar rocha para uso como elemento construtivo. E não é diferente a igreja, queridos. Quando Deus coloca profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, Deus levanta pessoas para preparar a igreja para uma construção. Não vá desviar por qualquer coisa. Tem que ter perseverança. A obra, ela não é emoção, queridos. Você não pode viver a obra por emoção, você tem que viver a obra com responsabilidade. Quando muitas vezes as pessoas vivem por emoção, ou não vai fazer, mas... Não, queridos. Você tem que ter experiência com aquele que é o dono. E você tem que ter firmeza. Por isso que eu disse, olhando para esses homens... Quanto será que eles não passaram, mas permaneceram para fazer sua história, para fazer que o reino de Deus crescesse, para atingir milhares e milhares de pessoas? Muitas vezes eles tiveram que anular o seu eu. Muitas vezes eles tiveram que matar o seu eu. Muitas vezes eles tiveram que se anular em tantas situações. Por quê? Deus chamou cada um de nós para sermos pedras de cantaria. Deus não te chamou para ser tijolo. Deus não te chamou para ser estaca. Se você vive como um tijolo, como uma estaca, eu vou dizer para você, o tempo pode vir e arruinar e você cair. Mas Deus te chamou para ser lapidado como uma pedra de cantaria. E ser lapidado, queridos, é ser lapidado pela palavra. Nós chegamos na igreja, eu lembro que quando eu me converti, queridos, na minha adolescência, logo eu voltei para a igreja, queridos, e fui entender a responsabilidade de aceitar Jesus. Sabe o cântico que eles cantavam na 8ª igreja, na Barreirinha? Era o pastor Antônio Apio, um senhor de 86 anos. Eu lembro da aula que ele deu na escola bíblica dominical, eu falo disso com orgulho. Porque aquela aula da escola bíblica dominical mudou a minha vida.
Aquele homem com 86 anos, ele dá aula para os jovens. E ele fala: Paulo manda você ficar onde você foi chamado. E ele traz a história da vida de Paulo. E ele fala de Paulo com tanta autenticidade, com tanta profundidade, que eu nunca mais esqueci a mensagem que aquele homem deu. Quando acaba, e o meu tio, o primeiro membro que era da igreja, foi lá: pastor, esse aqui é minha sobrinha. Feliz porque eu estava lá. Porque o evangelista é assim, ele fica feliz quando a pessoa vem. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, através da palavra. E eu fiquei meio envergonhada, e ele chegou e me abraçou e disse: filha, como eu ensinei lá que você estava lá na aula, na escola bíblica dominical, Paulo disse que você deve ficar onde foi chamado. Fique na presença do Senhor. Fique aqui. E Deus vai mudar a tua vida. Independente da escolha de qualquer uma pessoa, Deus vai mudar a sua vida. Hoje eu sou fruto desse homem, que me deu palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo e baseadas na palavra de Deus. Então, quando realmente eu me converti, eu lembro que quando eles começaram a cantar a hora do apelo, eles diziam assim, ó: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Mas quando chegamos no altar e nos prostramos diante do altar e dissemos: aqui quebrada, com uma família destruída, foi orado por nós, e dali a pouco, uma mensagem muito sábia do pastor: você veio como estava, mas não permaneça como estava. Deixa o Espírito Santo trabalhar e lapidar a tua vida. Queridos, não existe igreja se nós não deixarmos ser lapidados pelo Espírito Santo. E você quer saber quem o Espírito Santo usa para lapidar-nos? Preste atenção na palavra que você vai entender. Então as pedras eram tanto para ser construído, construções, altares, queridos. Quando Deus mandava levantar altares, era dessa forma que eles levantavam, porque o altar tinha que ser seguro. O altar não podia ser levantado de qualquer forma. O altar não podia ser: vamos lá, catamos umas pedras do rio, umas pedras lá lisas e vamos pôr. Não, porque elas não têm estabilidade. Não, os altares, eles eram construídos e as pedras precisavam encaixar, ser lapidadas e encaixar. O altar que Deus pedia era um altar em que cada pedra se encaixava a outra pedra. Então, com elemento decorativo eram também as pedras. As rochas são detalhadas e cuidadosamente esculpidas antes de se integrar à construção. São verdadeiras esculturas que não possuem existência, independente da construção aonde se integram. Olha que interessante. São as pedras de cantaria, são verdadeira escultura que não possui existência independente da construção onde se integra. Você não pode estar aqui e não estar aqui. Você não pode estar neste lugar e não estar neste lugar. 32 anos dessa igreja, sabe? Que tinha um cachorro tiburcio, que tinha uma banca na frente, que tinha um telhado caindo, que tinha algo que estava pequeno, e que as pessoas passavam e diziam: essa igrejinha está ferido pelas palavras das pessoas. E hoje quem passa aqui tem que olhar e dizer: essa é a igreja quadrangular da Vila Macedo. Sabe por quê? Deus mudou a história desse lugar. Então você não pode estar aqui apenas de corpo, você tem que estar aqui de coração. Corpo, alma, espírito, queridos, neste lugar. Sabe por quê? Porque Deus te colocou neste lugar como uma pedra de cantaria,
Para você ser uma construção forte, uma parede forte, um pilar forte, uma construção que não venha com o tempo de se destruir. Você tem história neste lugar. Se você está chegando agora, não tem, você pode fazer a tua história. Há uma geração que nós estamos preocupados. Qual será a próxima geração? Será que serão pessoas firmes? Ou teremos pessoas que qualquer coisinha, qualquer vento, pula fora? Gente, às vezes por mudança, às vezes por alguma outra situação, Deus permite situações. Mas eu não posso estar aqui com meu corpo e meu coração fora. Sabe por quê? Essa é a casa que um dia muitos debochavam passando na rua, mas que Deus mudou a história, o lugar. Abençoou pessoas, prosperou pessoas, mudou a história de vida de pessoas, curou pessoas, capacitou outras. Sabe por quê? Deus chamou para este lugar pessoas que são como pedras de cantaria, para estarem na construção solidificada, unida, firme. E eu quero dizer que não possui existência independente. Quando é uma pedra de cantaria, ela não possui, sabe, existência independente da construção onde se integram. Porque uma pedra de cantaria, ela tem que encaixar na outra pedra de cantaria, e até formar um ângulo, uma sustentação, para que a parede e a construção não caia e dê firmeza. E olha que eu vou te dizer, não era tamanho de um paralelepípedo. A grossura das paredes, se você for entrar nos finalmente, na profundidade, queridos, andava um carro em cima. A largura de um carro. Quantos não ergueram? Quantos não foram chamados para lapidar? Sabe o que é? Muitas vezes nós ficamos com medo de lapidar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para lapidar. E nós não temos que ter medo, sabe por quê? No céu vai morar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é a pastora Rose que diz, é a palavra. Então você precisa estar unido, você precisa estar ligado, você precisa estar encaixado. O que uma pedra de cantaria é? Pedras lavadas, trabalhadas manualmente com cinzéis. O que é cinzéis? Um instrumento que na ponta tem um ferro e que quando bate, lasca a pedra. Era um instrumento manual. Hoje, você vai fazer alguma coisa, tem tudo maquinário. É ou não é? Tem tudo com uma facilidade para se fazer. Mas naquele tempo era manual. E hoje nós temos tudo mais avançado, e muitas vezes nós reclamamos de barriga cheia. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você anda reclamando de barriga cheia? Olha para o outro lado e pergunta. Não tem problema, é a pastora Rosa que apanha depois, não tem problema. Fala para a pessoa. Você anda reclamando de barriga cheia? Agora olhe para a pessoa e diga, aprenda a ser grato. Um dia quando Deus deu a visão, o pastor Valdeci desse lugar, para o morro que ia colocar uma igreja. Eu lembro disso quando ele testemunhou. Ele chegou na igreja e testemunhou. E ele disse, eu estou orando por lá. Todo mundo achou, o pastor está variando. O pastor está sonhando. Hoje, não tem só uma igreja. Tem a filha, tem a neta. E vai ter muito mais. Porque alguém tem que sonhar, alguém tem que olhar longe, alguém tem que crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Alguém tem que acreditar naquilo que Deus coloca no coração, e alguém tem que arregaçar as mangas e ser o lapidador das pedras de cantaria. Nós não podemos desistir.
esquadrejada, as pedras de cantaria esquadrejada recebem ângulos retos de 90 graus, formando figuras geométricas que permitem um encaixe preciso. Então, olha só. Esquadrejada, quer dizer, lapidada, no esquadro. Quem é construtor entende isso. Ela recebe ângulos retos de 90 graus, formando figuras geométricas que permitem um encaixe preciso. Uma encaixando na outra. Olha para a pessoa que está aí, olha bem para ela. Por outro lado, para trás. Quem sabe você está de mal com essa que está aí, aconteceu alguma coisa. Olha para de trás, olha para o outro lado. Senão você não vai falar com voz de profeta, com fé. Olha lá e diga assim: eu fui chamada por Deus neste lugar para junto com você continuar a obra que Ele tem determinado. Eu estou lapidado para me encaixar na sua vida e juntos chegarmos lá. Você crê? Só um aleluia aí. Queridos, que isso é um privilégio. Sabe o que é um privilégio? Deus te escolher, Deus te chamar, Deus determinar sobre sua vida algo tremendo, um privilégio. Não é para qualquer um. As pedras de cantaria são usadas em construção, material estrutural, como para muros e cantos de edificação ou como decorativo. Mas Deus te chamou para uma construção sólida. Você pegar uma pedra e deixar, você vai olhar, ai, que coisa mais linda, você pode pôr no teu jardim, você pode pôr na tua entrada, ou qualquer outro lugar, você ter lá como memorial, olha, essa pedra, ela tem uma história, ela tem algo fundamental, falou o meu coração. Não. Só decorativa não é, queridos, a razão dela, mas é para ela ser uma parte fundamental na construção daquilo que Deus tem determinado. Então, a pedra de cantaria, ela tem uma parte de uma técnica de encaixe dessas pedras, resultando em estruturas sólidas e duráveis. Então, você não pode dizer para o teu irmão, para a tua irmã: ah, eu não gosto de você. Ah, eu não aceito muito você. Não tem. No céu, não existe quartinho para um, para outro, para outro, para outro. Não. Às vezes acontece algumas situações, eu digo: gente, como é que vai ser no céu? Como é que vai ser? No céu, queridos, primeiro que quando nós chegarmos, Ele vai dizer: apresente as tuas mãos, cadê as tuas obras? Porque fé sem obras é morta. E obras sem fé também. Então você tem que aprender apresentar o que você tem nas tuas mãos. Ah, Senhor, eu fiquei com medo. Porque o fulana, ciclana ia falar isso, ia falar aquilo de mim, eu fiquei com medo. Não tem justificativa. E no céu todo mundo junto, queridos. Tem dois caminhos, céu ou inferno. Ou eu vou para o céu. Ah, mas as pessoas são diferentes, porque Deus é um Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. Deus não faz nada igual, queridos. Deus é um sábio em tudo que faz. Essa semana eu estava meditando, e quando eu abri meu celular, veio uma postagem para mim. De um passarinho, não sei nem o nome, mas eu postei no grupo da igreja. Tem uma mensagem para pregar sobre esse passarinho. O macho, em cima das costas da fêmea, ele ergue suas asas e faz um guarda-chuva protegendo a fêmea, que debaixo dela estão os filhotes. Hoje a gente não tem visto isso. As pessoas não têm a preocupação de um proteger o outro. E eu quero dizer, queridos, a Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. A Bíblia diz: orai um pelos outros. A Bíblia diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não andarão
caminham dois juntos se não estiverem de acordo, queridos. Mas quando nós temos a visão de reino, e quando nós olhamos para o reino, eu me anulo, porque eu sei que tem um reino, o reino é maior. Então eu vou olhar e vou ter empatia pela pessoa. Eu vou entender, né, que aquela pessoa, ela faz parte. Quem sabe Deus está usando ela para me lapidar. Quem sabe Deus está usando ela para me lapidar, para me, sabe, talhar, mexer comigo, alguma coisa. Às vezes tem algum lombo na pedra, sabe? Você pega a pedra, sabe aquela barriguinha na pedra? Tem alguma barriguinha, algum lombo, algum orgulho. E dói quando Deus levanta pessoas para lapidar, para cortar. Porque Deus quer construções que durem. Deus quer relacionamentos que durem. Deus quer sabe? Deus quer que tudo que você venha a fazer não seja de momento de emoções, só aquela hora, mas que seja algo duradouro. Efésios 2:20 diz assim: a igreja é edificada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a pedra angular. A igreja é edificada sobre o alicerce dos apóstolos. A pastora está falando isso? Não, a Bíblia. Efésios 2:20, colocou lá? Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Ele é a principal pedra. Mas aonde a igreja é edificada? Os apóstolos e profeta. Profeta falou, Deus mandou. Apóstolo falou, Deus mandou, porque o apóstolo tem visão de reino. Profeta traz a verdade e a justiça da palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: meu irmão, não seja crente nenê. Qualquer coisinha chora. Qualquer coisinha acha ruim. Queridos, Deus não chamou para sermos crentes neném. Deus nos chamou para sermos filhos e filhas de Deus. E termos, queridos, sabe, firmeza pela palavra. Porque Deus vai usar para lapidar aquilo que precisa lapidar. Porque esses são os canteiros. Esses são as pessoas que Deus levanta para lapidar as pedras. Porque elas precisam se encaixar para ter algo sólido. 1 Pedro 2:5 diz assim: a igreja é descrita como um edifício espiritual, onde cada crente é uma pedra viva a ser edificado. Olha, isso é pedra. O que diz lá? Ah, não conseguiu acompanhar, pastor. Já foi. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como a casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha só, a igreja é descrita como um edifício espiritual, onde cada crente é uma pedra viva a ser edificada. Então, meu irmão, fala aí, não ache ruim dos cinzéis. Diga, cinzéis, lapidando tua vida. Porque você precisa ser encaixado. Está fora? Precisa encaixar. Está fora? Tem que entrar no ângulo. Jesus é a nossa base, é a estrutura, queridos. Mas só somos as paredes, aquilo que edificamos. Às vezes, queridos, as pessoas estão sedentas lá fora, mas nós estamos fora do encaixe, queridos. E nós não temos nada para falar. Não temos nada para dizer. Perdemos a oportunidade de falar. Jesus ama você. Jesus ama você. Em 1 Crônicas 22:2 diz assim: Deus deu ordem, Davi deu ordem para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Primeira coisa que ele fez: ajunta as pessoas estrangeiras, aquelas que estão distantes.
Primeiro eu precisava juntar, queridos. Depois precisava envolvê-las na construção, e elas se adentrarem, queridos, no plano maior de Deus. Porque Deus não anulou tudo aquilo que Davi estava fazendo. Deus não anulou. Deus não anula nada. Deus, quando abençoa uma pessoa, quando Deus derrama uma unção, e quando Deus manda fazer a obra, Deus, Ele sabe o que está fazendo, porque Ele escolheu desde o ventre. Ele diz: desde o ventre da tua mãe te escolhi, e as nações te dei por profeta. A gente tem que entender isso. E nós precisamos buscar, queridos, estar envolvidos. Segundo, Ele encarregou pedreiros que preparassem pedras e cantaria para edificar a casa de Deus. Ele encarregou pedreiros que preparassem. Não erga a mão para não se expor. Quantos estão fugindo? Quantos já falaram? Ó, às vezes as pessoas pensam que a pastora Priscila fala para mim algumas coisas. Não, ela nem sabia o que ia pregar. Ela não sabia de nada. Ela só me fez o convite. E eu fui para os pés. Quantos falaram esses dias? Vai chegar final do ano, eu quero entregar tudo. Vai chegar o final do ano, eu não quero. A pedra de cantaria, ela é encaixada no lugar. Ela não sai sozinha. Ela só sai se Deus quiser. E Ele tirar. Porque é uma encaixada na outra. E para ela sair da construção, ela é quebrada. O que aconteceu com Pedro? Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi a mesma coisa que dizer nada para Pedro. Pedro foi o quê? Voltar a fazer o que era acostumado a fazer. Voltar a fazer, esse. Morreu. Quem é esse? Ele vira as costas e volta às suas funções naturais. Quando Pedro faz isso. Quantos momentos Pedro viveu com Jesus? Jesus pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E quando chega para Pedro, ele diz: mestre, o senhor vai lavar? Não, da onde? Jesus disse: se você não permitir, você não tem parte comigo. Então me lave por inteiro. Pedro era 880, queridos. Ele não tinha algo definido. Mas quando ele volta às suas tarefas, e Jesus tinha dito para ele: tu és pedra, e sobre essas pedras edificarei a minha igreja. Ele tinha escolhido Pedro, ele sabia como Pedro era. Ele conhecia o interior de Pedro. Mas Pedro precisava ser lapidado. Tentou pescar, nada pegou. Jesus disse: vai para o outro lado. Quando desce de lá, Jesus estava pronto ali com a fogueirinha, com o peixinho. Eu gosto dessa cena, eu imagino lá como Pedro ficou constrangido, envergonhado, quando viu Jesus na beira da praia, já com o peixinho, com tudo pronto, esperando Pedro. João capítulo 21, você vai ver essa história. E daí ele diz assim, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ah, eu te amo. Tem muita gente que diz que ama a Deus, queridos. Na primeira oportunidade, arruma a mala e se manda. No primeiro momento, vira as costas para aquele que disse eu te amo e vai embora. Porque não está preparado para sustentar o peso, queridos. Porque a pedra de cantaria sustenta peso. Sustenta, queridos, todo peso, toda estrutura é para durar. Mas quantos já? Quando chegar a final, eu faço minha malinha e eu vou embora. Você falou isso para Deus. E você sabe as palavras que você usou para Deus. A pedra bruta,
O talhar a pedra bruta é preparar a pedra para encaixar em outra e dar sustentação à obra. Então tem coisas que às vezes a gente acha, Deus não está trabalhando comigo, Deus está talhando a nossa vida, queridos. Quantas coisas Deus usa para trabalhar a nossa vida, para nós sermos encaixados no propósito, sermos encaixados naquilo que Ele tem determinado. Eu amo muito quando eu ouvi o testemunho de como a pastora Odá morreu. Ela morreu no telefone, dando atendimento às suas ovelhas. E tinha um hino que ela gostava muito, a sua filha cantava. Que é aquele que diz, até morrer, eu vou proclamar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa realmente amava a mensagem da cruz. Porque às vezes nós dizemos, eu amo a mensagem da cruz. Cruz é peso. Cruz é esforço. Cruz é renúncia. Cruz é não olhar quem merece e quem não merece. Cruz não é julgar e achar que estou certo ou não estou certo. Cruz é renúncia. Jesus renunciou a estar do lado do Pai, do melhor que Ele tinha lá. O Senhor olhou para ele, filho, é importante que você vá. E Jesus não olhou para os que mereciam, os que não mereciam. O que estava certo ou não estava certo. Ele foi. E quando Ele terminou, Ele disse, Pai, consumado está. A oração que Jesus faz por aqueles que a tinha colocado sobre sua responsabilidade. Ele disse, Senhor, por esses Ele fez uma oração por nós. E por aqueles que ainda hão de vir. A palavra de Deus, ela é tremenda, queridos. Mas nós não temos o hábito de ler e de nos aprofundarmos. Para uso construtivo, essas pedras, elas precisavam ser preparadas, elas precisavam ser lapidadas. E às vezes, queridos, o lapidar de Deus não é com anestesia. Não é com anestesia. Eu admiro mulheres que ganham filhos parto normal, sem tomar nenhuma medicação. Eu admiro isso. São mulheres fortes. Que essa é uma dor, queridos, Eu admiro quem escolhe ter parto normal e não uma cesárea. Porque é uma dor, queridos, que não tem explicação. Mas muitos não conseguem, elas precisam de anestesia. Mas o lapidar de Deus não é com anestésico, não. Deus, Ele lapida, Ele sabe até onde se pode suportar. A Bíblia diz, sabe a nossa limitação. Que por mais que tenha situações, Ele sabe o nosso limite. Até onde nós podemos suportar. Deus sabe o teu limite. As pedras são verdadeiras esculturas que não possuem existência independente da construção desse interno. Nós já lemos isso. Você não pode estar independente, você tem que estar encaixado. O que Deus entregou nas tuas mãos? O que Deus confiou em você? Esse ano, por 2 vezes eu tive que dizer não, por pregar a palavra em algum. Pastor, eu gostaria, falei, eu estou de atestado, eu não estou pregando na minha igreja. Eu não vou pregar aí, eu estou operado. Eu estou numa condição difícil. Pastora, nós não sabíamos. Sabe por quê? Porque o dia que Deus fez uma aliança comigo nesta palavra, eu nunca direi não a pregar a palavra do Senhor. Porque eu sei que alguma coisa Deus tem para fazer. Porque um dia Ele me resgatou, um dia Ele me escolheu lá no ventre da minha mãe. Ele me permitiu estar aonde eu estou. Me colocou sobre minha vida unção para pregar a sua palavra, querido, com ousadia, com determinação, sem medo. Então eu não posso dizer não. E como eu fiquei ruim de dizer não, queridos. Mas tem muitas pessoas que Deus tem capacitado com dons. E o dom é de Deus, Ele te deu. Ele capacitou a tua vida. E muitas vezes você tem virado as costas para aquilo que Deus te deu. Você não é independente. A
partir do momento que você aceita Jesus, você está ligado na rocha, na base que é Cristo, a rocha. Deus vai usar os profetas, os apóstolos, Deus vai usar pessoas para lapidar a tua vida. E você tem que entender, nós somos uma obra inacabada. Às vezes a pessoa acha assim, tô a pedra com a barriguinha. Precisa tirar aquela. Nós somos uma obra inacabada, queridos. Inacabada. Não era fácil talhar, lavrar e talhar e moldar essas pedras para se encaixarem. Não era fácil. Aqui entra o trabalho dos canteiros. Quantos estão cansados? Pastor, aquela pessoa não vale. Estou desistindo. Não dá mais, estou desistindo. Não quero mais, estou desistindo. Deus está dizendo para você, persista, persista e persista. Não desista. Não desista. Esse momento que você está vivendo é passageiro. Esse momento vai passar. Eu não sei quanto tempo, alguma coisa Deus quer com isso, mas vai passar. O deserto passou, queridos. Deus se revelou no deserto. Deus fez algo tremendo para aquele povo no deserto. Não vai fazer para a tua vida? Vai fazer para a tua vida. Deus, Ele é fiel. Para encerrarmos aqui, Isaías 9:10. Que diz lá, deixa eu ler. É lavadas. Essa é outra tradução. Diz assim, Isaías 9:10, os tijolos caíram, mas com a pedra de cantaria tornaremos a edificar. Tijolos caem, queridos. Tijolos, você pode ver, tem uma parede, chega um tempo, vai formando um buraco, ele não tem resistência. Mas com pedras de cantaria, tornaremos a edificar. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus quer pessoas resistentes. Deus quer pessoas que sejam perseverantes. Deus quer